Olá, muito bom dia a todos. 8 horas e 55 minutos. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Dando continuidade ao outro vídeo, estamos aqui concluindo a leitura e as reflexões da última página, de oitava página, da dissertação Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. Dissertação 48 do segundo volume da Mensagem do Graal de Abdushi. Vim para cumprir as leis de Deus. Isso foi o que Cristo disse. Então ele se sujeitou a tudo que nós seres humanos sujeitamos. Portanto, a crença cega, os dogmas falsos da dita religião cristã são perversão espiritual. Desencaminha o espírito. Essa crença cega, fé cega. A Bíblia só serve, só é útil para quem conhece a natureza das leis de Deus e despertou a intuição e pode discernir, né, o que é certo, o que é falso. Não, através da fé cega, sempre vão prevalecer erros, né, das interpretações, e com isso a perdição espiritual. Tudo que em relação ao espírito, que desencaminha, é perdição espiritual, é interesse de Lúcifer, né? Por isso que a Bíblia hoje, na mão dos fanáticos, adeptos da crença cega, é perdição. Perdição, não é obra de Deus, não. É obra de Lúcifer. Porque ela foi muito manipulada, adulterada pelo intelecto humano, pelas intenções humanas. E o intelecto humano está adstrito ao espaço-tempo, né? Ele morre, ele é material. É um instrumento apenas mais refinado para a atuação, para que o nosso espírito possa atuar aqui na matéria grosseira através da intuição. Agora, quando nos escravizamos no raciocínio, só Lúcifer que atua, os interesses de Lúcifer para a perdição do ser humano. Portanto, os autodenominados cristãos estão todos perdidos, estão na fé cega, estão totalmente perdidos. Falam a exaustão em nome de Jesus, mas não vivenciam exatamente no coração. O coração deles está repleto de ganância, de fé cega, de estupidez. Né? Se você começa, por exemplo, a questionar a crença de um dito cristão, ele logo ele parte para a estupidez. Vão te mandar para o inferno. É isso que eles fazem. Nessa estúpida crença cega. Eles, por exemplo, vamos comparar com a tirania política comunista. É a mesma coisa. A tirania política, o que eles fazem? Eles matam qualquer opositor, qualquer pessoa que conteste aquele regime comunista da China, da Coreia do Norte, sei lá, vemos outras tiranias, política religiosa como a do Islã. Só admite aquele tipo de crença, né? E, enfim, é uma tirania também, política religiosa. E a tirania cristã, dita cristã, né? Que não tem mais nada de Cristo. Pois a verdade de Cristo, ela não tem nem resquício, né, da real doutrina de Cristo. Então, são três tiranias. Pode dizer assim que o mundo hoje tem três tiranias, que não se diferem muito, porque prevalece o raciocínio. Né? A crença cega, seja de cunho político ou religioso, né? Posso dizer que hoje a humanidade tem três tiranias, né, que dominam a Terra.
Na verdade, quem domina prevalece o raciocínio e por trás disso está o anticristo, que é Lúcifer. O único anticristo que existe é Lúcifer. Ninguém poderia ter tanto poder como Lúcifer para ser anticristo. O ser humano não tem. Nós, seres humanos, somos, quando caímos nas trevas, somos marionetes das trevas, fazemos o serviço deles. Nos iludimos com as nossas fantasias mentais e continuamos fazendo o serviço do Lúcifer. Enquanto tivermos com esse raciocínio, estamos iludidos e iludindo os outros. Mas a ilusão acaba quando, quando vamos para o além-matéria, quando desencarnamos. Lá a espécie vai se atrair e vamos vivenciar todas as nossas ações. Ora, as leis de Deus se acham bem nítidas na natureza, que não se restringe certamente apenas à matéria grosseira, mas continua sendo natural por toda parte, bem como no mundo de matéria fina, no ideal e no espiritual. Uma pessoa que reflete conseguirá certamente encontrar nessas palavras incisivas do Salvador algo que ultrapassa os dogmas confusos das religiões, que mostram um caminho para quantos procuram com seriedade. Agora não existe seriedade, intuição, verdade nesse falso mundo cristão, das religiões cristãs. É só ganância. O fundo é tudo os pecados humanos, né? A ganância, a cobiça, é tudo, vamos ver, o mau proceder humano, né? Que se escravizou o raciocínio. Então, vim para cumprir as leis de Deus. Isso representa muito, né? Uma palavra viva. Vim para cumprir as leis de Deus. Isso, se refletirmos profundamente, isso pode trazer muitos esclarecimentos. Mas onde que existe uma reflexão profunda, né? Entre esses fanáticos é, é, casados, vamos supor, com a crença cega? Não existe. E nem se deve lamentar, né? A perdição de uma pessoa dessa, mas se deve lamentar o quanto eles influenciam outras pessoas, né? Na criança cega. Quantos, né? Multidão interminável de adeptos da crença cega no mundo cristão, aí são mais de 2 bilhões de pessoas, né? Além disso, pode cada pessoa achar pontos de apoio na Bíblia, pois Jesus apareceu a várias pessoas. Mas o que aconteceu? A princípio, Maria não o reconheceu. Madalena não o reconheceu logo. Os 2 discípulos no caminho de Emaús não o reconheceram durante horas. Não obstante seguir com eles, ele lhes falar. Que devemos concluir disso? Que devia ser um outro corpo que eles viram. Do contrário, o teriam reconhecido logo. Então, o corpo que viram foi a alma de Cristo, foi o corpo espiritual, vamos dizer assim. Espiritual não, porque a parte mais externa no além matéria é a alma, né? É a alma que pode se aproximar também, né? E antes, em tempos passados, nós tínhamos uma capacidade intuitiva muito maior, tem uma visão, a terceira visão que chama, né? Que de ver também, nós vivenciamos tanto o plano físico como o além matéria, que está mais próximo de nós, né? Porque a matéria grosseira, ela tem três mundos, vamos supor. O mundo mais denso, que é o nosso, o mundo intermediário, onde procede os nossos corpos astrais. Corpos astrais é uma espécie de forma, né? Ela exatamente antes de ser constituído o nosso corpo físico,
antes é formado é, o corpo de corpo astral. Sem o corpo astral não existiria. É como se fosse uma forma, né? Como uma, vamos dizer assim, qualquer peça, né, na indústria que se usa, né? Para para dar forma a um prato de comida, enfim, qualquer ferramenta, enfim, tudo se faz então a matriz, a forma para que se possa é, reproduzir, imprimir, né? Sempre tem que ter uma matriz, né? Então, no nosso caso, é o corpo astral. E, mas o corpo astral ele também ele logo se dissolve, né? Quando desencarnamos, né? E agora prevalece a alma. Então, na verdade, o que os discípulos estavam vendo era a alma de Cristo. A alma, o corpo de matéria fina. Então era isso que eles estavam vendo, interagindo. E o corpo de matéria fina é mais luminoso, ele é maior. E, então, por isso que eles estranharam. O próprio Tomé também. Quando Tomé toca na ferida, né, lateral de Cristo, na verdade é a alma de Tomé que toca a alma de Cristo. Agora o corpo físico também, Tomé também faz o mesmo movimento, mas né, o que ele sentiu é a alma. Não tinha como o corpo, se fosse só o corpo físico, ele teria que estar prevalecendo naquele momento em Tomé a, a alma dele, né? Estava assim, sensibilizada à alma e não o corpo físico. Porque se fosse o corpo físico, não ia encontrar nada. Seria como o ar, que encontrar ar. Então, não tem como, né? Porque a matéria fina ela transpassa, né? Tudo que é matéria grosseira, matéria mais densa, né? Então, por causa disso, o que eles estranharam, né? Que Maria, né? Maria, aqui fala, deve ser aquela irmã de Lázaro, né? Que foi uma das primeiras que viu, talvez a primeira, né? Que viu é, Jesus, né? Ressuscitado. Esses relatos estão muito presentes nos livros Jesus, o Amor de Deus e Os Apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Graal na Terra. Ela também edita A Mensagem do Graal, Na Luz da Verdade, de Abidrushim, obra em 3 volumes no idioma português brasileiro. Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Eu estou lendo aqui um livro, Na Luz da Verdade. Esse aqui é editado pela Fundação da Mensagem do Graal. Ela é o português europeu, né? Fica em Stuttgart. Site www.graal.de. G-R-A-L.de. De Deutsche, é a Alemanha. A Fundação da Mensagem do Graal, ela traduz a Mensagem do Graal para mais de 20 idiomas. Até esses dias, né, eu fiz uma amizade aí com uma pessoa da Síria, né, um astrônomo, essa questão do Nibiru, né, do cometa, né, eu fiz amizade aí, fiz amizade do Facebook, né, que geralmente a gente, quase a maioria das amizades a gente faz mais para ter acesso à página, pessoa, poder comentar, né, mas alguma coisa, mas isso não significa que a gente assim, seja amigo mesmo, de conversar, não é isso, né?
Mas eu me enviei por Messenger, né, porque eu sempre procuro divulgar a mensagem do Graal. Né? Então eu entrei lá no site da Fundação da Mensagem do Graal, www.graal.d, e acessei a mensagem do Graal no idioma árabe. Então aí mandei lá no Messenger, já no árabe. Né? Então ele já entra lá e já pode ler o árabe. Tem muitos outros idiomas, né? Chinês, um monte tá lista. Quem quiser ver, é só acessar o site. E também, eu agora, em relação à Ordem do Grau na Terra, eu recomendo sempre as obras de Roséles von Sass, especialmente o livro do Juízo Final, um livro fundamental. E esse livro de Roséles von Sass, uma boa parte das obras foram traduzidas para alguns idiomas, né? Que nem, por exemplo, o alemão. Aliás, a escritora Roséles von Sass, segundo me consta, ela escrevia em alemão. Ela é austríaca naturalizada brasileira. Ela foi discípula de Abdurkheim. Ela viveu entre 1906 e 1997. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? Na época que eu fui um membro da Ordem do Grau na Terra, enfim, estive algumas vezes lá, né? Isso já faz muitos anos. Né? Então ela foi discípula de Abdurkheim, o Filho do Homem. E a Ordem do Grau da Terra, ela já traduziu alguns livros de Roséles von Sass para outros idiomas. Né? Então ela escrevia em alemão, e depois do alemão é que um discípulo, né, com um leitor da mensagem chegou a contar para mim. Então ela escrevia em alemão, e um discípulo, que hoje é o presidente da Ordem do Grau, Dr. Harold Schuller, ele traduzia para o português. Harold Schuller também certamente tem descendência alemã. Né? Então, justamente com o domínio do alemão, você pode traduzir. Então, às vezes isso, porque como as pessoas que nasceram em outro país, viveram muito tempo, depois elas imigram para um outro país, mesmo que já vivam, sei lá, 10, 20 anos, 30, mesmo assim, quando a pessoa já vem adulta, né? Adulta, já com uma certa idade, elas têm mais dificuldade de, de assimilar o idioma. Geralmente isso acontece. É, qualquer pessoa que migra para um outro país, e já tendo uma certa idade, né? Porque o cérebro não assimila tanto assim. Isso também depende da capacidade de cada um, né? Mas uma maior ou não de facilidade ou dificuldade, né? De assimilar um outro idioma. Mas no caso de Rosela von Sass, possivelmente por ela ter vindo aqui para o Brasil, enfim, ela foi a imperatriz de Leopoldina, até que na vida anterior. Tanto é que o livro que ela escreveu também é Revelações Inéditas da História do Brasil. Conta, assim, um livro extraordinário, né? Tudo fatos reais, né? Através de uma inspiração espiritual. Então, eu comentei esse detalhe da tradução, né? Então, Rosales von Sass, possivelmente, ela não conseguia assim escrever perfeitamente em português. Então, ela tinha muito mais facilidade no idioma alemão. Então, ela escrevia em alemão. Já um discípulo, né? Um adepto da mensagem do Graal, que eu citei, o Dr. Harold, segundo uma pessoa que me contou esse detalhe, né? Ele possivelmente, mesmo sabendo alemão, enfim,
mas possivelmente ele nasceu no Brasil, né? Então ele aprendeu o idioma alemão através dos pais, enfim, dos parentes, né? Aí existe essa facilidade, então, em traduzir para o português. Então, naturalmente, quando se traduz uma obra do Graal, seja a Mensagem do Graal ou livros de Rosales von Sass, principalmente isso, porque os livros de Rosales von Sass, na maioria deles, né, são 11 títulos que ela publicou, que ela escreveu. Uma boa parte são dissertativos, como, por exemplo, o livro do Juízo Final. Pode dizer que pode ser considerada a obra-prima dela, né, a obra síntese de Rosales von Sass. E é dissertativo. E quando se faz uma tradução, sempre mais indicado uma pessoa, além da capacidade de traduzir, também ela seja adepta da mensagem do Graal, né? Então ela consegue interpretar os termos, assim compreender melhor, né? Porque se uma pessoa que vai traduzir, ela simplesmente não tem afinidade com temas, né, da mensagem do Graal, mesmo ela sendo muito capaz, parece que sempre vai faltar alguma coisa, né, na tradução. É isso que eu tenho a impressão. Então é isso. Eu leio estou lendo essa mensagem, a mensagem do Graal no idioma português europeu. Eu não sei se quem traduziu a mensagem aqui, não sei o grau de afinidade que ela teve com a, com a mensagem do Graal. Pode ser que ela seja só uma tradutora intelectiva. Não sei exatamente. Porque é feito na Europa, né? Lá, geralmente, as pessoas conhecem mais com o idioma, né? Geralmente, sim, porque os países são próximos, né? Está em Portugal, logo do lado está a Espanha, um pouco acima está a França, depois Inglaterra, Reino Unido, Alemanha, Itália, né? Então você tem uma série de idiomas, né? Mas no caso de Rosário Gonçalves, algumas das obras dela, talvez uma boa parte, são traduzidos pelos principais idiomas, né? Que é português, alemão, inglês, francês e espanhol. Então é isso interessante também. Pessoas que desejam conhecer as obras de Rosário Gonçalves em outros idiomas, né? Pelo menos alguns elas talvez consigam, né? Que continue surdo quem não quiser ouvir, e cego quem achar mais cômodo não abrir os olhos. Exatamente isso que é o que acontece com os adeptos do cristianismo, entre aspas, né? Porque não tem nem resquício da verdadeira doutrina de Cristo. Hoje não tem nada. É uma verdadeira farsa. O chamado cristianismo hoje só desencaminha. Desencaminha para as trevas, leva para as trevas. Por isso que o cristianismo hoje, posso dizer que seja a principal ferramenta aqui de Lúcifer na Terra para desencaminhar seres humanos para a perdição total. É o passaporte para o inferno. E agora no juízo final vai se tornar, infelizmente vai ser isso. Mas é a teimosia, né? É se aferrar, né? Uma crença cega. Então isso espiritualmente, a religião cristã é o ensinamento, a crença mais de acordo com as finalidades de Lúcifer, né, da perdição do ser humano. Porque não existe nada mais pecadora como hoje esse dito, né, autodenominado cristianismo. Só leva para a crença cega, para a irreflexão. Esse é o cerne de todo cristão. Por causa que eu digo isso, se você começar a questionar
um cristão aí, adepto da crença cega, é Bíblia, não sei o quê, a palavra de Deus, eles logo vão te mandar para o inferno, porque é o estado interior deles. Interessante, né? Eles refletem o estado interior dele. Eles acham que todos vão para o inferno, né? E manda, chega a mandar. Se você questionar um determinado cristão, ele vai participar de estupidez. Ele só não vai te matar, te mandar para fogueira ou então te assassinar, porque moralmente ele vai te assassinar, mas assim fisicamente, porque as leis já não permitem, né? Porque hoje estamos numa idade contemporânea, a ciência evoluiu, a democracia também, mas se você tivesse na Idade Média, nos tempos lá do catolicismo, que não fosse adepto ou saísse fora aquela crença cega, ia para a fogueira, né? Ou então se ia ser massacrado, né? Naquelas conquistas lá dos pagãos, né? Então é isso, esse é o cerne de todo cristão. É o coração, é o que tem no coração, é isso, egoísmo, fanatismo, é, estupidez, é o que tem, essa é a realidade, nua e crua. Que continue surdo, quem não quiser ouvir, segue quem achar mais cômodo não abrir os olhos. Tem aqueles também que estão no comodismo, né? Ficam naquilo lá, vai ficar e não quero mais saber. A própria vida hoje contemporânea ensina isso, que quem fica comodismo na fé é morte espiritual. Quem é cômodo na matéria grosseira, seja profissionalmente, qualquer coisa, vai estacionar e precisa se movimentar. E que é comodismo na fé, isso é a pior coisa que existe, que é a morte espiritual. O conceito geral da ressurreição da carne encontra sua justificativa nos nascimentos terrenos, que não cessarão enquanto houver humanidade. A concessão de várias vidas repetidas na Terra constitui uma grande promessa para que, mediante a reencarnação, se processe com rapidez maior o progresso e a indispensável solução das ações de reciprocidade de espécie inferior, equivalendo a uma remissão dos pecados. Jaz nisso uma prova do incomensurável amor do Criador, cuja graça se evidencia na concessão de oportunidade às almas de que chegaram ao além, ainda não maduras para a ascensão. Por falta de adequado aproveitamento do tempo terreno, para novamente se envolver no manto o corpo de matéria grosseira, mediante o que a carne decomposta festeja uma ressurreição no novo corpo. A alma que já se achava no além passa assim por uma ressurreição na carne. Então é isso, é o significado da ressurreição no corpo. Existe a ressurreição para o além matéria, que é quando desencarnamos. Pode-se dizer que existe uma ressurreição espiritual quando nos retornamos para o paraíso eterno do reino espiritual após obtida a autoconsciência. Essa pode-se dizer a ressurreição eterna. A ressurreição para o além matéria ou ressurreição anímica é quando vamos para desencarnamos, estamos no mundo de matéria fina. E a ressurreição na carne são as encarnações, quando novamente encarnamos na matéria, para novos aprendizados, para temos a possibilidade de saldar nossos karmas. Né? Então é toda essa questão. Então esse sentido de ressurreição, esse sentido pode-se dizer amplo também, né? E pode-se dizer talvez aquela ressurreição também quando no caso que a pessoa ressuscita, né? Também não deixa de ser considerado uma ressurreição, porque aquela, como no caso de Lázaro, quando Cristo ressuscitou, e quando aquele falecido ainda está ligado, seu cordão de prata, da alma ao corpo. Então isso geralmente é no máximo alguns dias, né? Quer dizer,
Pode ser que tenha algum estado, né, quando é desejado, de passar mais tempo, mas isso tem que haver esse cordão de prata ainda está preservado no corpo. Se ele, por exemplo, no caso de Cristo, que sofreu tanta violência, não tinha como haver uma ressuscitação, ressurreição no corpo, voltar ao seu corpo. Se ele voltasse, ele teria que ficar mais tempo na Terra, encarnado, até ele falecer novamente. E se fosse uma ressurreição na carne, os discípulos teriam reconhecido ele imediatamente. Né? Só bem mais tarde o espírito humano, que não dispõe de uma visão total, conseguirá apreender quanta bênção reside na realização de tão elevada graça que continuamente se repete, a ressurreição no corpo terreno através das encarnações. Que ele vai adquirir uma nova carne, né? Para novamente se envolver no manto o corpo de matéria grosseira mediante o que a carne decomposta fez uma ressurreição no novo corpo. Lógico que aqui o corpo de matéria não tem como, que já morreu, não tem como ressuscitar de forma nenhuma, a não ser que mantenha aquela ligação do fio de prata entre a alma e o corpo. Agora, no caso das reencarnações, né, das encarnações reiteradas, né, encarnações terrenas, tem que haver uma nova geração, né, uma nova ressurreição na carne. Né. Então é isso, vamos concluir aqui. Muita paz, muita luz.